A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe nesta hora e que as bênçãos do Senhor te alcance em todas as áreas da tua vida. Você que chegou agora no meu canal, ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e não saia deste canal sem antes deixar o seu like. Acione o sininho e compartilhe este vídeo com demais amigos. Talvez você esteja numa situação que tem uma jornada a seguir e não sabe como fazer, não sabe o que fazer, para onde ir, a quem recorrer. Fica comigo até o final deste vídeo, você vai aprender com a palavra de Deus o que é necessário você fazer para você seguir a sua jornada, ainda que seja difícil, mas ainda há uma possibilidade de você alcançar, concluir a sua jornada. Vem comigo no livro de Josué, primeiro capítulo, versículo 1 ao versículo de número 9. Diz assim, para mim e para você, a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O povo de Israel viveu durante 400 anos na escravidão no Egito. Eis que o Senhor então levanta Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. E Moisés então foi esse líder levantado pelo Senhor. Moisés então conduz esse povo à liberdade, caminha com esse povo no deserto. Então chega o momento do povo sair do deserto para habitar a terra prometida. Terra esta prometida lá no passado a Abraão. Agora era o momento de o povo entrar na terra prometida. Mas só que, devido a algumas situações que Moisés enfrentou com a rebeldia do povo, Moisés, enfim, não fez aquilo que o Senhor determinou. Então o Senhor permitiu que Moisés avistasse de longe a terra prometida, mas não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida.
E ele avistou de longe. Porque Deus mostrou para Moisés: Moisés, aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Mas pelo fato de você não ter me honrado, você não entrará nesta terra. A terra que eu prometi é aquela lá embaixo, está vendo lá, Moisés? É lá, aquela terra. Você não entrará. Mas enfim. E Moisés então é recolhido, o Senhor o recolhe. E Josué, que era o auxiliar de Moisés, era o general, o comandante de guerra nas batalhas, enquanto Moisés intercedia pelo povo em oração, falava com Deus, para Deus abençoar o povo, para Deus dar vitória, prosperidade nas batalhas. Josué era aquele que estava na batalha, estava batalhando, estava liderando o povo de Israel nas batalhas, nas guerras. Então, esse era Josué. Mas agora o seu grande líder morreu. O seu grande mentor, o seu grande tutor havia morrido. Talvez Josué ele tenha pensado: e agora? O que fazer? Como entrar na terra prometida? Qual será o próximo passo a ser dado? E agora quem o Senhor vai levantar para conduzir este povo? Será que vai ser Arão? Arão não podia ser mais, Arão havia morrido. E agora, quem mais o Senhor vai levantar? Não tem Arão, não tem Moisés. Quem o Senhor agora vai levantar para seguir, para conduzir esse povo até a terra prometida? Neste exato momento você pode estar nesta mesma situação de Josué. Você tem toda uma jornada a prosseguir. Você tem toda uma caminhada pela frente. Mas aquele que te dava amparo, aquela pessoa que te ajudava, ou aquela situação financeira, sei lá, que você tinha, você já não tem mais. E agora? Você precisa seguir adiante, mas você não tem mais aquele amparo, seja um amparo de uma pessoa, de um amigo, ou seja então um amparo das suas condições financeiras que você tenha ou tinha, e você não pode mais contar. O que fazer nesta hora? Quem poderia te socorrer neste momento? O Senhor havia feito uma promessa ao povo de Israel que daria uma terra em que manasse leite e mel. O povo agora se encontrava no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Mas só que o grande líder dele, Moisés, havia morrido. Então, como herdar a terra prometida? Como entrar na terra prometida se o grande líder, Moisés, já não estava mais entre eles? Então o Senhor Deus chama Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira atitude que Deus pede de Josué: levanta-se. Não fique prostrado em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Levantar, erguer a cabeça, olhar para o alto, olhar para Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a soberania. Não ficar prostrado diante das suas lutas. A sua caminhada precisa e tem que seguir. Mas se você ficar prostrado, você não sairá do lugar. Então a primeira ordem que Deus dá a Josué: levanta-te. Levante-se, respire fundo. Olha para a luta que você tem que enfrentar. A luta é grande, sim. Reconheça o tamanho da luta. A luta é grande, sim. Mas Deus está contigo. O Senhor falou: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E eu falo para você neste momento: assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué, foi com Abraão, Ele será comigo e será com você. Então,
levantemo-nos agora. Não fiquemos prostrados em meio às lutas, em meio às dificuldades. O deserto não é a nossa morada. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, é o local onde nós devemos ir, é o local onde nós devemos estar. O deserto é apenas uma circunstância momentânea em que nós passamos em determinados momentos da vida. Mas não é a nossa parada, não é a nossa morada. É apenas uma circunstância momentânea que nós muitas das vezes enfrentamos em nossas vidas. Josué estava prostrado, triste, lógico, é compreensível a situação de Josué. Lógico, Moisés não era somente um grande líder, não era somente o seu grande mentor, o seu tutor, era o seu grande amigo também. Quando Deus ia falar com Moisés, tinha um encontro com Moisés na tenda, no tabernáculo, Josué estava testemunhando aquele encontro de Moisés com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Josué estava sempre testemunhando. Josué aprendeu muitas coisas espiritualmente com Moisés. Mas naquele grande momento, naquela grande decisão, naquela grande jornada, naquele momento que estava próximo de entrar na terra prometida, ele não tinha mais o seu grande líder, que era Moisés. Arão já tinha ido embora, já tinha falecido, já tinha morrido. Mas o Senhor tinha uma promessa que ele precisava cumprir esta promessa. Ele não poderia deixar aquele povo jogado, largado no meio do deserto. Ele precisava de um grande líder que substituísse Moisés. E esse grande líder era Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. O Senhor fala contigo neste momento, levanta-te. Não fique prostrado, não fique pensando naquilo que não deu certo, não fique pensando naquilo, e se eu fizesse isso, poderia ter acontecido desse jeito, poderia ter feito desta maneira. Não foi, não aconteceu. Mas você tem uma jornada pela frente, você tem uma caminhada muito grande pela frente, então você precisa se levantar. Não ficar prostrado em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Então levante-se agora. Você precisa herdar aquilo que Deus prometeu para você. O Senhor fala aqui no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 6, versículo 7 e versículo 9. 3 vezes o Senhor fala: esforça-te. Esforçar é fazer uma força além do normal, além do que você está fazendo. Vamos dizer assim, é você se esforçar ao máximo, é dar todo o seu empenho, toda a sua força. E você tem dado toda a sua força nesse seu projeto, nesse seu sonho. Você tem se entregado, você tem se dedicado. Por 3 vezes o Senhor falou com Josué para ele se esforçar e ter bom ânimo. Olha, o Senhor não falou com Josué: olha, Moisés, meu servo, é morto, levante-se você agora, conduza esse povo até a terra prometida, que vai ser molezinha, que vai ser tranquilo. Não. O Senhor não disse para Josué que seria fácil. Então é essa jornada que você está trilhando, essa jornada que você tem que trilhar, tem que caminhar, não será fácil. Mas o Senhor disse para Josué, preste atenção: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo.
Então, o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Assim como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, Ele será comigo e será com você também. O que nós precisamos é confiar, é nos esforçarmos com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, é colocar a nossa fé, nossa confiança, nossa segurança em Deus. Teremos obstáculos a serem superados. Teremos barreiras a serem enfrentadas. Mas o Senhor disse que Ele estaria com Josué. Assim como Deus foi com Josué, foi com Moisés, Ele será comigo e será com você. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Moisés ensinou a Josué as leis do Senhor. Moisés ensinou a Josué como ele deveria se portar diante da presença de Deus, para não desviar-se da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, seguir um caminho reto, seguir um caminho de obediência, seguir um caminho de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ora, sair do deserto e entrar na terra prometida não era simplesmente sair de um lugar e ir para o outro. Ele enfrentaria as barreiras, ele enfrentaria as dificuldades, lutas, obstáculos, mas ele precisava ir, ele precisava seguir adiante, porque o Senhor disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E não será diferente comigo e não será diferente com você. Assim como Deus foi com Moisés, foi com Josué, Ele será comigo e será com você. Mas tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor Deus disse a Josué: tu farás este povo herdar a terra prometida. Não é mais Moisés, não é mais Arão, não é mais ninguém, é você, Josué, que tem esta missão de fazer esse povo herdar a terra prometida. É você que vai substituir Moisés. Eu fui com Moisés e serei contigo. Agora, neste momento, eu chamo a sua atenção. Neste momento, eu chamo a sua atenção. Será que Deus, Ele só trabalhou no passado? Ele não trabalha mais hoje? Será que Deus já foi só misericordioso no passado e Ele não é mais misericordioso nos dias de hoje? Será que o Senhor, as suas bênçãos, as suas graças, as suas misericórdias ficou só no passado? Será que as bênçãos, as mãos estendidas do Senhor ficou só no passado? Será que ficou somente com Moisés, com Josué, com Abraão, com Paulo, Pedro? Será que hoje em dia Deus não se faz presente em nosso meio? E eu já respondo para você. Deus, Ele se faz presente em nosso meio. O que acontece muitas das vezes é por causa das lutas serem grandes em nossas vidas, das dificuldades, dos obstáculos serem muito grandes em nossas vidas. Parece que Deus não está
nos vendo. Parece que Deus não está nos ouvindo, mas Deus está nos ouvindo. Deus está vendo a nossa luta, Deus está vendo todo obstáculo, barreira, dificuldade que nós enfrentamos. Mas existe o tempo certo de Deus agir. O que acontece é que muitas das vezes nós queremos que Deus venha agir na hora em que nós queremos. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nós tão somente devemos acreditar e esperar o agir de Deus em nossas vidas. Não é no momento em que nós queremos, mas é no momento em que Deus acha necessário, acha oportuno Ele entrar com providência. E no versículo 8 Ele nos dá uma orientação muito importante para nós enfrentarmos as nossas lutas, para nós chegarmos aonde nós queremos. Versículo 8 diz: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse versículo de número 8 é chave para nós alcançarmos aquilo que queremos. Levou 400 anos, mais precisamente 430 anos, para Israel sair do Egito. Então, há um tempo exato de Deus agir em nossas vidas. O Senhor permitiu que Moisés, olha só, o Senhor permitiu que Moisés fosse instruído na época no melhor país, no país mais poderoso que tinha o melhor ensino, que era o Egito na época. Então, Deus permitiu que Moisés se preparasse na terra do Egito, para ele poder liderar um povo, para ele poder libertar. Na verdade, nós falamos que Moisés libertou sim, mas Moisés foi um instrumento do Senhor para libertar o povo de Israel. É só para deixar esse pontinho claro. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. É você acordar pela manhã, tirar um tempinho e fazer a sua devocional. Ler um capítulo, 2, 3 capítulos, ou ler um versículo. E naquele dia, naquele momento em diante, você meditar em tudo em que você aprendeu da palavra. Aquele momento em que você passou orando, aquele momento em que você passou estudando, lendo a palavra do Senhor, você vai meditar dia e noite naquilo que o Senhor falou contigo através da sua palavra. E através da sua palavra você vai fazer um paralelo, você vai fazer uma reflexão. O caminho que eu estou indo é o correto? A ação que eu tenho que tomar, a decisão que eu tenho que tomar é a acertada? O que disse a minha palavra? O Senhor disse, a primeira coisa, ordem que Deus deu a Josué é: levanta-te. Até quando você ficará prostrado, frustrado, decepcionado com algo que não aconteceu? Medite na palavra. Vê se você encontra alguma coisa na palavra de Deus dizendo para você ficar prostrado, para você desistir, para você não ir adiante. Vê se você encontra algo na palavra de Deus falando sobre você desistir. Levante-se
Não fique prostrado e siga a sua jornada. E medite na palavra de Deus dia e noite. Porque somente desta maneira você fará prosperar o teu caminho. Você fará prosperar o teu caminho se você meditar na palavra do Senhor dia e noite e fazer tudo conforme as leis, a palavra de Deus te ensina, nos ensina. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Mas você precisa fazer conforme diz o versículo de número 8. Meditar na palavra de Deus dia e noite. E fazer tudo que está escrito na palavra de Deus. Então essas são as práticas que nós precisamos adotar em nossas vidas se nós queremos ter uma vida de vitória. O Senhor não disse para Josué que ele teria facilidade. Ele testemunhou as lutas que Moisés teve com o próprio povo, as lutas que Moisés teve que enfrentar, as dificuldades que Moisés teve. Mas o Senhor disse para Josué: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então o agir de Deus não ficou no passado. Deus ainda age em nosso meio. Deus ainda nos ouve. Deus ainda nos vê. Assim como ele viu o sofrimento do povo no Egito, assim como ele ouviu o clamor do povo no Egito, ele vê o teu sofrimento, ele vê o seu clamor e ele vai agir no tempo certo. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Não temas pela dificuldade que você possa estar enfrentando neste momento. Não temas. Não temas. Levante-se. Esforça-se e tem bom ânimo. E medite na palavra do Senhor dia e noite. Não tem como ter uma vida espiritual fortalecida se não meditar na palavra de Deus. Você, eu, nós precisamos meditar na palavra de Deus. E somente dessa maneira nós vamos alcançar as vitórias que nós desejamos. E quando nós falamos ou ouvimos a palavra prosperar aqui muitas das vezes não é só bênçãos financeiras, não. Aqui mesmo dá a resposta, porque então fará prosperar o teu caminho, ou seja, ter êxito naquilo que você pretende fazer, naquilo que você pretende realizar. Prosperar não está ligado somente a bens financeiros, não, as bênçãos financeiras, não. Prosperar é ter êxito, ter sucesso, é ter aquilo que você deseja realizado. Isso significa prosperar. Então, se você meditar na palavra do Senhor dia e noite e andar conforme o que nele está escrito, então você fará prosperar o teu caminho. Lembre-se, levante-se, esforça-te, tenha bom ânimo e medite na palavra do Senhor dia e noite. Jornada Fiel, um canal falando de Deus.
Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, seu comentário e acione o sininho. Deus te abençoe.